A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Irmãos, como que tá a tua casa? Como que tá o teu lar, tua família? Porque o Senhor quer que a gente coloque a nossa casa em ordem. O Senhor começou uma obra na nossa vida e Ele quer aperfeiçoar através de nós. O alvo do Senhor não parou em nós. O alvo dele se estende para toda a nossa parentela. Irmão, se eu e você que estamos em Cristo, que já nos rendemos ao amor do nosso Senhor, já o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, passamos por situações que nos entristecem, que nos traz sofrimentos momentâneos, porque nós sabemos a quem recorrer, porque nos escondemos debaixo das asas do nosso Senhor e passamos por aquelas situações, mas eles estão recorrendo a quem? Muitas vezes sofrem sozinhos, muitas vezes entram até em depressão por causa de uma situação. E o que eu e você estamos fazendo? Porque aquele que não busca pelos seus, diz o Senhor, é pior do que o incrédulo. E é uma missão, é uma meta, é um alvo que eu e você temos na nossa vida espiritual agora. É buscar pelos nossos amados. É estar na promessa do Senhor que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele que crê fica na promessa do Senhor, na intercessão, na cobertura espiritual. Eles estão olhando para nós, a ardente expectação da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Eu quero ler uma passagem para você compreender melhor esse assunto. Se encontra ali no livro de Ezequiel, no capítulo 22, no verso 30, e diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Nós sabemos que o preço do pecado é a morte. E que nós temos, irmãos, que nos colocar nessa brecha. Eles estão no erro, eles estão no pecado, são alvos fáceis, mas o Senhor diz que nós devemos nos colocar na brecha, irmãos. Buscar em santificação, em jejum, em oração, em vigília constante. Estar sempre na presença do Senhor, apresentando a vida de cada um deles, para que eles não venham a ser alvo fácil na mão de Satanás, para que eles venham a ser libertos, venham conhecer o poder de Deus, venham reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, venham a ser salvos também, e que a obra possa ser continuada através da vida deles. Você se lembra de Neemias? Neemias se entristeceu quando ouviu falar que o povo de Deus estava sofrendo e os poucos que restaram estavam ali entristecidos, passando por necessidade, que os muros de Jerusalém estavam queimados, que havia brechas, e ele colocou no coração dele reconstruir os muros, tapar as brechas, para que o povo pudesse voltar e viver em paz. E com esse propósito no coração, ele teve a ajuda do Senhor. O Senhor preparou todas as coisas. Nós não podemos nos conformar enquanto tiver um na nossa casa, na nossa parentela, que ainda não se chegou ao Senhor. Nós não devemos dar descanso para nós mesmos. O nosso descanso não é aqui não, irmãos. Temos que nos colocar nessa brecha, para que eles não sejam atingidos, declarando sempre na intercessão as promessas do Senhor, buscando orientação, buscando da parte do Senhor um direcionamento, uma palavra, para que eles também venham conhecer a esse Deus a quem nós servimos.
para que eles também venham a ser salvos. Neemias, enquanto estava, nós precisamos compreender isso, ali tapando as brechas, enquanto ele estava fazendo aquela obra, Sanbalate, Tobias e Gesem, irmãos, perturbavam ele o tempo todo. Todo momento inventavam alguma coisa para fazer com que ele parasse a obra. Mas ele tinha discernimento. E tudo que eles arquitetavam, todas as armadilhas que eles preparavam, ofensas, injúrias, Neemias sabia, não, eles estão me enganando. Ele dizia, não, vocês estão mentindo. Ele dizia, não vou parar esta grande obra. Porque quando nós estamos na brecha, pelos nossos amados, por quem o Senhor colocar no nosso coração que nós devemos ficar, vai haver levantes para nos paralisar. Irmãos, as nossas maiores batalhas nós enfrentamos dentro da nossa própria casa. Assim como as nossas maiores alegrias estão dentro do nosso lar, as maiores tristezas também. E nós devemos estar continuamente na presença do Senhor, lutando, colocando a nossa casa em ordem, não aceitando as insinuações do inimigo. Estamos fazendo uma grande obra. Muitas vezes, dentro da própria casa, se levanta um para magoar, se levanta um para ofender, se levanta um que não tem entendimento. A gente tem que compreender que se faz alguma coisa assim é porque não tem compreensão do Evangelho, é porque não tem o conhecimento da verdade, é porque está no engano, está no erro. E nós temos que olhar com olhos de amor, abençoar o tempo todo, liberar sempre que possível a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo possa trabalhar aquela semente no coração daquela pessoa, e batalhar no espiritual, estar sempre declarando nas nossas orações, e orações feitas, irmãos, de dia, de noite, sem desanimar, sem desistir, sem deixar mágoa pela pessoa entrar no coração, mas nos fortalecendo em Cristo Jesus, sabendo que a batalha já está sendo travada no mundo espiritual e que nós vamos viver a promessa. Vamos nos colocar na brecha pelos nossos amados. Isso é evangelho, irmãos. O Senhor nos chamou e o Senhor quer que a gente conquiste para o reino dele, começando pela nossa casa, começando pelos nossos entes queridos, pela nossa parentela. O alvo do Senhor é sempre a família inteira, do menor ao maior, para o reino de Deus. Por quê? Porque o obreiro é o primeiro a usufruir do fruto do seu trabalho. E eu quero orar essa palavra com você agora. Se você ainda não tinha esse entendimento, saiba que você precisa ficar na brecha para amenizar os estragos, proferindo a palavra do nosso Senhor, amando e respeitando a ignorância que eles têm hoje, e que um dia nós também tivemos, mas que logo eles estarão na presença do Senhor também, amando e respeitando a obra da cruz, se juntando a nós nessa batalha, irmãos. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estaremos batalhando, e quando todos os nossos já estiverem aqui na presença do nosso Senhor, nós vamos descansar, não, porque existem muitas almas perdidas ainda no mundo. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, louvado e engrandecido seja, Senhor, o seu santo e glorioso nome. Esse entendimento de que o Senhor nos dá essa responsabilidade que é nossa. Nós temos a promessa, Pai, mas nós também temos a nossa função, obrigação no cumprimento dessa promessa. O Senhor está nos ajudando, Senhor, a nos colocarmos na brecha, se existe em nós
alguma situação que precisa ser consertada, alguma situação que precisa ser, Pai, restaurada, nos ajude. Nos ajude, nos instrua segundo a Tua palavra e, Senhor, nós precisamos de discernimento para não cedermos às tentações dos Sambalates, dos Tobias, dos Gessens da vida. Pessoas usadas que se deixam usar por Satanás para nos paralisar, para vir nos entristecer, Senhor. Não. Na Tua presença nós vamos permanecer, Pai. Vamos olhar com o olhar da promessa, através da promessa, sabendo, Pai, que não é a pessoa, mas o mal por trás dela. E no Senhor, Pai, nós já somos mais do que vencedores. Firma os nossos passos, nos dê discernimento e poder, Pai, para que a gente venha concluir, Senhor, essa obra na nossa casa, na nossa família, no nosso lar e além, até onde o Senhor nos enviar. Para a Tua honra e para a Tua glória é a nossa vida, Deus. Assim seja para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Se levante, homem e mulher de Deus. O Senhor quer usar você para abençoar toda a sua casa, para a glória dele. Amém? Glória a Deus.